Vamos de colocação pronominal aqui com a FGV. A FGV, ela não é banca que peça muito colocação pronominal sozinho, assunto sozinho não. É assunto que vem em emprego. Então, vou repetir. Colocação pronominal, assim, questão só de colocação pronominal vai ser difícil você achar na FGV. Você vai achar questão que misture os assuntos. Emprego de pronome, uso do o, do lhe, que nós já treinamos, e colocação. Então, eu coloquei aqui 2 questões para você, da banca FGV, de colocação pronominal, mas é raro achar só de colocação pronominal. Não é que não cai esse assunto, cai sim, mas misturado com emprego de pronome pessoal. Então vamos treinar aí. A frase abaixo que apresenta erro no uso de pronome a banca quer o erro. Na letra A, em se tratando, tá lindo, ó. Em é preposição. Preposição é palavra atrativa. É muito comum os alunos perguntarem: Adriana, preposição é palavra atrativa mesmo? Normalmente os alunos têm dúvida porque os gramáticos não falam abertamente sobre isso, de fato. Mas preposição é, porque é palavra invariável. Então, veja, erro seria colocar aqui, por exemplo. Se tivesse aqui, estaria errado. Esse em atrai. Então, tá lindo. Em se tratando. Preposição só não é palavra atrativa quando o verbo está no infinitivo. Por exemplo, seria diferente se eu dissesse, ó, para me falar a verdade. Se fosse assim, para, preposição, e o verbo no infinitivo, aí eu poderia as duas, ó, para me falar, próclise, para falar-me ênclise. Mas, vou repetir, preposição é palavra atrativa sim. Só que quando o verbo está no infinitivo, eu posso as duas. Eu também posso ênclise. Mas não é o caso. O verbo aqui está no gerúndio. Se está no gerúndio, tem que ser próclise. Então, tá linda a letra A. Eu quero aquela que tenha erro. A letra B, perfeita também. Amemo-nos. Veja, não posso iniciar a oração com pronome, então o certo aqui é fazer a ênclise. Amemo-nos. E por que ficou amemo-nos? Toda vez que o verbo está na primeira pessoa do plural, nós, primeira pessoa do plural, nós, e ele se contrai ao pronome nos, cai o S do verbo. Então, fica, ó, erro seria dizer amemos-nos. Esse S não pode. Então, isso aqui estaria errado. Toda vez que o verbo estiver na primeira pessoa do plural, nós, e se contrair ao pronome nos, cai o S do verbo. Então, fica amemo-nos. Então, tá linda a letra B. Na letra C, alguém deseja segui-lo. Alguém é pronome indefinido. Fator de próclise, ele atrai. Só que veja, aqui nós temos uma locução verbal. Na locução verbal, esse verbo, que é o verbo principal, ele está distante. Ele está distante dessa palavra atrativa. Então, a ênclise tá linda, porque esse é o verbo principal. A palavra atrativa, não esqueça isso, a gente viu isso lá na teoria. A palavra atrativa, ela não exerce atração sobre o verbo principal, porque o verbo principal está distante. Além do mais, esse verbo aqui está no infinitivo, né? E infinitivo sempre aceita a ênclise. Então, além dele ser o principal, de estar distante, deixa alguém aqui, ele aceita a ênclise por ser infinitivo. Então, tá tudo certo na C. A letra D, ele foi-se. Tá lindo, ele foi-se, tá? Mas D, essa ênclise tá certa, porque, olha, com hífen, lembra? Com hífen é ênclise. Então, ele tá com hífen aí, é ênclise. E aí, você pode perguntar, poxa, mas ênclise, ficou certo isso daí? Sim, ele não é palavra atrativa, ele é pronome reto não atrai. Então, tá legal. Se fosse, ó, diferentemente seria, se ele dissesse assim, ó, ele não... Se ele tivesse colocado não, aí teria que ser sem hífen. Ele não foi se afastando. Aí seria sem hífen, por quê? Porque o não atrai. Aí teria que ser sem hífen. Mas tá lindo esse hífen aqui, porque o ele não atrai. Então, a FGV queria aquela que tivesse erro,
Resposta letra E. Erro por quê? Porque o verbo está no particípio. Particípio não aceita a ênclise. Então, eu poderia dizer, ele o tinha examinado, eu o tinha examinado, eu tinha o... Aí eu teria várias opções, ó, eu poderia dizer, eu tinha o com hífen, ou eu tinha o examinado sem hífen. Lembrando que com hífen é ênclise e sem hífen é próclise. Todas estariam corretas, menos esta, porque particípio não aceita a ênclise. Vamos ver a outra? Na outra... A banca faz assim, ó. Uma frase de Francis Bacon aparece em língua portuguesa da seguinte forma: só se pode vencer a natureza obedecendo-a. A frase mostra alguns problemas de norma culta que, consertados, então a banca quer que você conserte os erros, fariam a mesma frase ficar de forma mais adequada do seguinte modo. Então, veja, só se pode... Essa primeira parte está certa, porque o só... é palavra atrativa, é advérbio. Palavra invariável atrai, só se pode, tá? Mas aqui, obedecendo a, tá errado, porque o verbo é transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, ele pede, ó, objeto indireto. Tudo bem? Beleza, pede objeto indireto. Aí, o candidato ficaria em dúvida, ó, letra A, só se pode vencer a natureza obedecendo-lhe. Não, porque faltaria vírgula separando as orações. Então, aqui é erro de pontuação, tá? Separando as orações, aí a vírgula seria obrigatória. A letra B, então já vi que a letra A está errada, faltou a vírgula. A letra B está errada também, porque o verbo não aceita o A. Quem obedece, obedece a alguém. O verbo é transitivo indireto. Então, o candidato ficaria em dúvida entre C, obedecendo-lhe, ou, a D está errada, ou E, obedecendo a ela. Então, como é que eu vou saber se eu vou usar o lhe ou a ela? Aí, isso é bem FGV, ainda mais que é para o cargo de analista técnico letras vernáculas. Só pelo perfil do cargo, só para você entender o seguinte, a banca, ela foi purista, a gente chama isso de purismo. Ela trouxe duas opções que em tese estão corretas, mas entre as duas, qual é a melhor? Então, vou repetir. Tanto a C quanto a E, em tese, estariam corretas, porque se o verbo é transitivo e indireto, ele aceita o lhe ou a ela. Só que como o complemento é natureza, esse A não está retomando natureza? Natureza é coisa, não é pessoa. Então, entre as duas opções, a banca deu preferência a. Como o complemento é coisa e não pessoa, o ideal, entre as duas opções, o ideal é usar o lhe só para pessoa. Por isso, resposta letra E. O lhe, isso é bem purista, porque em qualquer outra banca, as duas estariam certas. Mas a FGV ela é muito assim, ela traz duas opções corretas e o candidato tem que escolher a melhor. Então, ela escolheu e ela partiu do pressuposto para a letra E de que, quando o complemento é pessoa, o lhe, você usaria só para pessoa. Então, digamos que você diga, obedeceu ao professor, obedeceu-lhe, o lhe substituindo pessoa. Mas como a natureza, o melhor é a ele, a ela, a eles, a elas, tá? Repito, não está errado lhe, mas a banca preferiu a opção a ela, porque natureza é coisa, tá? Se fosse pessoa, eu poderia usar o lhe, mas como é coisa, isso é FGV. Tá certo? Tranquilo? Então, se vai acontecer na banca, você vai ver duas opções e vai escolher aquela que seja melhor. Daqui a pouco eu volto com mais. Até já!